Então, hoje nós vamos conversar sobre uma estrela que veio. A terra estava escura, faltava caridade, faltava compreensão, atendimento aos doentes, aos infelizes, aos pobres. O povo hebreu, o povo judeu, como diz Paulo de Tarso, foi chamado para entender Deus. E Paulo disse: vocês que receberam primeiro a palavra de Deus não a entenderam, não a praticaram. No mundo espiritual, nas dimensões de luzes, essa escola linda, planeta Terra, era alvo de preocupação. E como lembra André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, foram resolver o problema, escolhendo um grupo de espíritos especiais que viria à Terra para trazer de volta na exemplificação os ensinamentos do grande médium Moisés. Moisés trouxera a lei, mas a lei precisava ser iluminada por um amor maior. E escolheram José, espírito maravilhoso que passou discretamente iluminando a terra e continua. No tempo e no espaço, vários enviados de Jesus vieram à terra nos iluminar. A doutrina secreta que ficava fechada só com os iniciados e com os sacerdotes, e aqueles que tinham poder se encantavam com o poder e condenavam o povo a não conhecer a verdade nas bases certas. Apresentava a verdade deturpada, apresentava a verdade cheia de fantasias. A reunião no planeta superior, nas dimensões melhores, para cuidar desse planeta querido, escola, hospital, terra, convencionou mandar um grupo de espíritos de luz para que iluminasse o nosso pequeno planeta, trazendo a caridade, o amor ao próximo, a compreensão para com os mais necessitados. O enviado de Jesus, Moisés, o grande médium, viera também entre o povo judeu. E o grande médium judeu, que era iniciado, segundo vários pesquisadores no Egito, ele trouxe as leis de Deus, que já estão em nossa consciência. Bastaria despertar-nos através da estimulação a compreensão de que é necessário amar ao próximo como a nós mesmos. Moisés trouxe não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não levantar falso testemunho. Mas Moisés, que conseguiu impor ao povo a crença do Deus único, não conseguiu tal a dureza dos nossos corações impor a caridade. Foi escolhido, então, José, Maria, Jesus. E preparando a vinda de Jesus, João Batista, que viria através de Zacarias e Isabel. Isabel, prima de Maria, já com idade, ela não conseguia engravidar. E naquele tempo, a mulher que não tivesse um filho ficava desonrada. Isabel estava triste, mas viu um anjo. O maior número de entidades espirituais aparecem na Bíblia. Nós não inventamos a comunicação entre encarnados e desencarnados. O anjo, que para nós é um espírito de luz, um espírito superior, tem um capítulo lindo no livro de Kardec, o livro dos espíritos, o anjo da guarda. Todos temos um anjo da guarda velando por nós. E o anjo, o espírito de luz, falou a Isabel que ela ficaria grávida e teria um filho. E depois foi falar com Zacarias, que era sacerdote no templo. Zacarias não acreditou. E na história ele ficou mudo até o filho nascer. E nasce João Batista, que vive no deserto, um homem estranho, preparando a vinda de seu primo Jesus.
A história conta que Isabel e Maria se encontram, as duas primas grávidas, e que os bebês como que ficam alegres, sabendo de um futuro que conseguiria iluminar a terra. Por que Maria foi escolhida? Porque mesmo tentando apagar seu brilho através do século, mesmo na nossa incompreensão dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, Maria, apesar de tentarmos abafá-la, porque era mulher, porque era judia, apesar de tudo isso, ela venceu as trevas e a luz brilha intensamente e chega até nós, libertando-nos da incompreensão de como devemos viver no planeta Terra. Segundo alguns historiadores, Maria, muito menina, foi levada ao templo onde algumas meninas eram escolhidas para se desenvolverem dentro da lei da moral judaica, que era bem rigorosa, principalmente com as mulheres. As mulheres tinham que ficar muito apagadas, servindo ao seu senhor, tratando da família, apenas isso. Mas Maria conseguiu o brilho da sua luz aparecer em vários episódios da história, sempre exemplificando discrição, amor ao próximo, compreensão das necessidades do próximo e, sobretudo, algo que é muito difícil, a aceitação da vontade de Deus, nos momentos fáceis, mas, sobretudo, dos momentos difíceis. Não reclamar, não falar que Deus não nos ama, não colocar a culpa das nossas dores em Deus. Criamos o nosso destino. Cada ato nosso provoca uma consequência. Pensamentos bons, amor, geram amor. Pensamentos de desequilíbrio geram desequilíbrio. Eu imagino a alegria desse vulto de luz, que, como José, Jesus, Isabel, consentiram em renascer num corpo pesado, que já não, mas do qual não necessitavam mais. Ela também se fez presente na terra, num corpo de carne, mas que era um corpo de luzes, pelo seu brilho espiritual, pelo seu brilho perispiritual. Como diz Kardec, o perispírito irradia além do corpo físico. Na história, inventaram uma história, inventávamos, estávamos todos lá. Mas, segundo os historiadores, inclusive Joséfo, Maria foi convocada a um recenseamento e seu filho nasceu numa manjedoura. Verdade ou não, tanto tempo se passou, tantas informações são precisas nos pergaminhos encontrados no Mar Morto, nas pesquisas feitas pelo ex-padre Ernesto Renan em Jerusalém, nas palavras de Joséfo e nas palavras do senador Públio Lentulus, que aparece no Psicografia de Chico Xavier, no livro de Emmanuel, há 2000 anos. Jesus existiu, diz Joséfo, um homem que demonstrava amor, um homem que só queria fazer o bem. E 82 vezes encontramos na Bíblia, na tradução de Almeida, por exemplo, e Figueiredo, que são as que Herculano gosta, Jesus dizia, eles são traduções de católico, Jesus dizia, eu sou filho do homem, para que não o transformássemos no mito. Era filho de Maria e José. Aprendeu com esse casal especial, desde criança, uma profissão, costume dos judeus. A Bíblia diz, ensine uma profissão a seu filho para que ele não se torne um ladrão. O pai de Jesus era carpinteiro, especialista, mas operário. Jesus escolheu a humildade. Durante toda a sua vida, ele poderia ter escolhido ser imperador,
Ele poderia ter escolhido nascer entre os poderosos romanos. Não, ele veio exatamente mostrar a todos nós que não importa se nascemos num berço de ouro ou numa manjedoura. Importa amar o próximo como a nós mesmos. Importa fazer ao outro só aquilo que desejamos que nos faça. Imaginemos Jesus, uma criança meiga, mas firme. Amor ao próximo é também ajudá-lo na firmeza, na disciplina, mas sobretudo no exemplo. Jesus auxiliava, segundo vários historiadores, seu pai na carpintaria que ele possuía. Quando Maria ficou viúva, José some da história e Jesus, já moço, assume o lugar do seu pai. Mais tarde, bem mais tarde, ele estava com 30 anos, ele passa o trabalho para seu irmão e vai pregar a verdade para nos libertar dos vícios que trazíamos há séculos, da nossa dificuldade em nos libertarmos do orgulho e do egoísmo. Qual é o trabalho de Jesus? Exemplificação. As palavras de nada valem se não houver exemplo, porque crianças muito pequenas precisamos do concreto, de ver, sentir a realidade alegoricamente pelos dedos, como diz Allan Kardec. Utilizar a razão, a fé raciocinada. E Jesus, estrela brilhante, aparece na história sempre também de mãos dadas com sua mãe, que diz Ernesto Renan no seu livro Jesus. E Ernesto Renan, esse padre, fez pesquisas sérias, procurou nos manuscritos vários a história de Jesus e diz que ele amava infinitamente Maria de Nazaré, tanto que era por ela amado. Espíritos de Escol. Aparece na história quando Jesus some. Como todos os adolescentes, era costume dos judeus, Jesus foi levado ao templo para passar por uma sabatina, para verificarem se ele realmente estava aprendendo as leis de Deus. E ele encantou a todos pela inteligência precoce, pela sabedoria. Mas diz a história que ele ficou tão entusiasmado que continuou a responder as perguntas dos sacerdotes do templo. E Maria e José o procuravam e finalmente o encontraram. Como Maria se comportou? Como algumas mães incapazes de se expressar em equilíbrio, gritando: filho, temos que ir embora, olha, você que é responsável. Não. Maria diz tranquilamente: que fazes, filho? E ele diz: estou aqui falando no templo do meu pai. E Maria o convida aqui: está na hora de irmos, vamos, filho querido. Uma vez, uma menininha que era atendida por mim na ACD, e ela disse para mim: eu não quero falar em igrejas onde eu tenho que gritar. Tia, Deus não é surdo. E sempre que eu lembro dessa história de Maria, eu penso: por que algumas mães gritam tanto com os filhos? Eles ouvem bem. Maria, tranquila e discretamente, convidou o filho para acompanhá-la. E não fica mais comentando aquele episódio que ela compreendeu perfeitamente. E continua a vida de Jesus no trabalho, no auxílio à família, na vida em família, na aldeia pequena. Ele nunca desejou os grandes caminhos, partir para Roma, para a Grécia, não. Ele ficou ali, onde nascer, exemplificando. Mas sua luz era tão forte que chega ainda hoje até nós. É o homem mais amado da história, o mais comentado. E Maria, cuja luz também era incrível, chega até nós
muitas vezes com a história até meio deturpada, mas nunca se esquecendo da grandeza desta grande mulher, que venceu as sombras que cercaram a mulher desde o horizonte primitivo, na Idade Média, até que ela começa a ter uma brecha maior no Renascimento. Maria vai crescendo a cada dia. É considerada mãe espiritual no sentido bom. Respeito o exemplo de Maria de Nazaré, respeito a sua figura maravilhosa e compreensão também de como devemos educar nossos filhos, através da paciência, através do amor. No caso de Jesus, não era necessário exemplo, ele viera pronto. Mas, segundo Renan, segundo Geoffrey, ele teve mais irmãos e todos seguiram o caminho do bem, exatamente pelo exemplo magnífico de José e de Maria. E Maria também aparece dando intensamente no casamento, nas bodas de Canaã. E segundo a história, naquela época era muito, como ainda hoje é, o casamento. E as famílias gostavam de oferecer um vinho a todos os convidados. Um vinho que era uva fermentada. E o vinho acabou. E diz a história, nos encanta por apresentar um exemplo de amor, que Maria pediu a Jesus que transformasse a água em vinho. Ah, mas Jesus conseguiria? Moisés, que veio antes de Jesus e que, segundo muitos, era iniciado entre os egípcios, deu várias vezes demonstração de conhecer leis acima da nossa compreensão. Mais tarde, muito mais tarde, Santo Dumont e outros pesquisadores compreenderam a possibilidade de vencer a lei da gravidade. No tempo e no espaço, várias vezes, as leis da Terra foram vencidas pelas leis espirituais. Os espíritos materializados, como conta Ernesto Bozano, já aparecem no horizonte primitivo. O auxílio espiritual dos chamados mortos, dos desencarnados, aparece em todos os tempos. E tantas vezes ele se fez presente na vida de Jesus, de Maria e de José, que fica claro que não conhecemos todas as leis. Somos muito pequenos, mas os sacerdotes druidas, os iniciados do Egito, da Grécia, os iniciados na doutrina secreta, conheciam as leis que hoje são utilizadas através da parapsicologia, inclusive os fenômenos teta, a compreensão da comunicação entre encarnados e desencarnados, porque é a mente que se liga, o pensamento que se liga, telepatia. E no mundo de hoje, com tantos recursos, nós paramos, miramos que os iniciados da doutrina secreta já conseguissem utilizar várias leis hoje conhecidas, descobertas pela ciência, inclusive o bom pensamento que Jesus apresenta tão bem. Jesus faz a sua caminhada com amor, com firmeza, com coragem. Não teme a morte. É claro que talvez ele tenha, no desejo de mostrar a sensibilidade, ele sentia muito mais do que nós a tristeza ao ver os seus irmãos preparados para a vitória a cada encarnação, como diz o livro dos Espíritos, agirem de forma tão errada. Jesus se sensibilizou com a traição de Judas. Jesus se sensibilizou quando vieram pegá-lo, mas impediu que atacassem com espada aqueles que vieram levá-lo. Ele sabia o que aconteceria, conhecia bem a nossa ignorância, conhecia o medo dos romanos e o medo dos sacerdotes judeus. Sabia que aquela hora era chegada, cumpriu o seu papel. Eu não gosto de ver a paixão
Imagino, eu gosto de ver Jesus ressuscitado. Imagino esse espírito sensível, acima de todos nós. Séculos de distância nos separam dessa luz de Maria de Nazaré. E ela assistiu com outras mulheres, aos pés da cruz, o sofrimento daquele filho que ela sabia que era luz pura, mas também sabia o que ele iria passar, provavelmente. E ficou ali, não o abandonando um minuto, os olhos cheios de lágrima, o coração pesado, porque se para nós, que estamos ainda num estágio de evolução de crianças pequenas, a dor do próximo começa a nos ferir, para os espíritos de luz, a dor da injustiça, a dor do sofrimento imposto ao próximo fere muito mais. Maria exemplificou a força de um espírito. Maria exemplificou a coragem perante a adversidade. Ficou ali até que a morte do corpo físico do seu filho se encerrasse, acabasse. E antes de largar o corpo físico, desencarnar, sair da carne, Jesus ainda disse a João: João, eis aqui sua mãe Maria. Maria e João. E ela continuou com a força que é característica dos bons espíritos, ela continuou sua vida, morando, não sabem direito onde ela morreu, mas acreditam que ela morreu morando com João, numa casinha onde se dedicava a auxiliar aos pobres. Esta é a história de Maria de Nazaré. E hoje, tanto tempo passado, o respeito a Maria cresce a cada dia. Nós espíritas respeitamos esta mãe maravilhosa, este espírito nobre que veio nos demonstrar a necessidade de nos tornarmos fortes nas horas difíceis, de exemplificarmos aqueles que estão à nossa volta, a nossa aceitação das nossas necessidades, ou de exemplificarmos ao próximo que horas fáceis ou difíceis fazem parte da nossa caminhada. Que esta Mãe Divina, Maria de Nazaré, que atende aos nossos pedidos, que encanta católicos, que encantou Maomé, que adorava Jesus e Maria, que nos ilumina até hoje, receba a nossa gratidão e o nosso abraço. Obrigada, Maria, obrigada. Que possamos sempre nos lembrar do teu amor, paciência, sabedoria. Auxilia-nos a crescer. Que aquele que também, seu filho querido, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, possa amparar a todas as mãezinhas, principalmente nas horas difíceis, e que possamos, de alguma forma, nos tornarmos melhores através do teu exemplo, entendendo que educar é ter paciência, tolerância e amor, mas educar também para o nosso estágio de evolução é ensinar disciplina, é ter firmeza, é utilizar os limites, porque nós todos nascemos limitados por um corpo físico ainda frágil e por pensamentos ainda confusos. Os frutos saborosos de Maria continuam a nos iluminar. Tantos espíritos de luz vieram depois para exemplificarem, amparados por Jesus, Maria, para exemplificarem o verdadeiro amor. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, de Joana d'Arc, que era médium e que na Idade Média, no fim, já demonstra força, coragem, liberta seu povo, mas é depois vendida à Inglaterra por interesses econômicos, mas demonstra força, coragem, aceitação da vontade de Deus. Lembramos ainda de uma italiana querida, cujo nome nos ilumina até hoje, Maria Montessori,
a primeira neurologista da Itália. Um espírito forte e maravilhoso. Era a única na universidade. E foi convidada a iniciar a dissecação de cadáveres. E aceitou e brilhou. Depois foi fazer psiquiatria. Ficou preocupada com as crianças que estavam no hospício. Seu coração de mãe batia forte. Adotou-as como filhas do coração e descobriu que com estimulações especiais, com instrumentos especiais, as crianças consideradas loucas conseguiam se expressar de uma forma que todos entendessem. Apaixonou-se pelo professor de psiquiatria. Teve um filho e ele depois tirou o filho porque a mãe dele exigiu que ele se separasse de Maria, exigiu que ele se casasse com uma filha de um nobre amigo dela e ele tirou o filho de Maria, Montessori. Ela foi proibida durante alguns anos até de ver o filho, porque ele foi internado. Mas ele, que a amava demais, quando se tornou adulto, voltou para viver com a mãe. Maria Montessori teve várias escolas, criou-as espalhadas pelo mundo, demonstrou o tempo todo o amor de uma mãe que tem disciplina, que age dentro da liberdade do amor, mas disciplina da educação. Porque se amamos tanto os nossos filhos, não queremos perdê-los dos descaminhos do vício, dos processos desagradáveis com os quais nos manifestamos através do espaço. Outro fruto saboroso de Maria de Nazaré, Anália Franco. Anália, uma jovem, uma menina ainda. Anália não teve filhos do corpo físico. O que importa? Os filhos do coração ou os filhos do útero são todos filhos. À luz da reencarnação, entendemos que formamos famílias unidas que se amam e cujas posições mudam no espaço. Hoje mãe, amanhã filho, depois avó. As posições vão se modificando. Anália Franco não teve filhos do corpo físico, mas foi uma mãe incrível, maior do que a maioria das mães. Trabalhava com a mãe professora ainda muito menina, e veio a lei do ventre livre. E as crianças, as filhas das escravas, os filhos das escravas eram abandonados, eram expulsos das fazendas. Alguns fazendeiros também expulsavam as mães, outros conservavam as mães escravas, mas expulsavam os filhos que, com a lei do ventre livre, não eram mais escravos, eram livres. Anália Franco, muito menina, olhou aquelas crianças abandonadas, esfarrapadas, e disse: isso não pode acontecer, elas precisam de carinhos, são irmãos nossos. Um espírito de luz, Anália Franco. Criou grandes barracões, porque não era rica, e ali as crianças abandonadas eram abrigadas, aprendiam a ler, escrever. Ela também trabalhava com teatro, e como as dificuldades econômicas eram muitas, era através do teatro que ela conseguia o sustento para aquelas crianças. Que estas mães maravilhosas, Anália Franco e Maria Montessori, recebam a nossa gratidão, o nosso carinho e o nosso voto de nos tornarmos melhores através da exemplificação que se inicia com uma árvore linda, generosa, a família de José, Maria e Jesus, que vieram à Terra para nos exemplificar a arte de bem viver. E no tempo e no espaço, outros frutos saborosos de Maria aparecem, entendendo a arte de ser feliz, a arte de manter o relativo equilíbrio no corpo físico, mas, sobretudo, no intelecto, no corpo mental. Irmã Dulce. Irmã Dulce, hoje consagrada para os católicos como santa. Irmã Dulce
que aparece iluminando a Terra. Pequenina, magrinha, com problema no pulmão, abrindo parênteses. Os bons também podem apresentar doenças, ou por pedido para exemplificar a força interior, ou pela fragilidade da matéria do corpo físico. Irmã Dulce demonstra força, coragem, amor ao próximo. Segue o exemplo de Maria de Nazaré. Funda um hospital que recebe todos aqueles que necessitavam. Passa uma vida mais preocupada com aqueles que sofrem do que com o próprio sofrimento. Aliás, ela nunca se lembra do sofrimento. Madre Teresa de Calcutá, Madre Teresa que pediu e depois de muita insistência conseguiu licença para, como irmã Dulce, largar o convento e partir para o mundo, auxiliando todos os que sofrem. E nós, mães num estágio de evolução ainda em andamento, num processo onde tantas vezes ainda trazemos lembranças confusas do passado. Nós somos convidados a caminhar com estas mães maravilhosas que nos exemplificaram o amor, a força, a coragem, e somos convidados a desenvolvermos em nós a ligação, a compreensão de que nos momentos difíceis podemos, através da telepatia, da força do nosso pensamento, telepatia reconhecida pela ciência oficial, utilizada até com fins de espionagem, nós a utilizaremos com os fins da luz, de reerguermos o nosso pensamento que está ligado ao barro da terra através da prece, do comparecimento à casa espírita, da elevação do pensamento através da música, da poesia, da lembrança desses vultos maravilhosos que continuam nos atendendo, basta desejarmos. O convite nunca foi ao sofrimento e à dor. O convite foi a desenvolvermos a nossa aprendizagem, muitas vezes através de lições difíceis, criadas por nós no tempo e no espaço, escolhidas por nós nesta encarnação, mas que o convite foi a encontrarmos o caminho da felicidade possível na Terra, exemplificado pela Mãe de Jesus de Nazaré, Mãe espiritual dos sofredores da Terra, Maria, nossa querida amiga espiritual Maria, que atende aos nossos pedidos. E temos que compreender também que para o espírito de luz como Maria, Anália Franco, tantas mães que se expressaram no amor, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, não existe distâncias. Mergulhados todos na energia cósmica universal, o nosso pensamento se liga imediatamente a elas num pedido de socorro e o delas a nós numa possibilidade de atendimento, conforme o nosso merecimento e o nosso esforço. O Consolador prometido, o Espiritismo, ilumina o nosso trajeto em direção à luz. É preciso saber viver, diz a música de Roberto Carlos. E através do Evangelho segundo o Espiritismo e desses exemplos de luz, a força no viver surge dentro de nós e o sorriso substitui o desânimo e as lágrimas que só perturbam o nosso equilíbrio físico e a nossa caminhada. Que Deus nos ampare na exemplificação do que Jesus, Maria, José e tantos vultos maravilhosos, o Criador, Deus nosso Pai, fizeram e fazem por nós. Obrigada. Que a luz nos ilumine e que todas as mães sejam envolvidas hoje nesse abraço maravilhoso das mães que já estão nas dimensões luminosas. Não existe distância entre elas e nós, só a distância da evolução e da ligação mental. Mas como mães, nós para elas, crianças pequenas,
Merecemos o respeito, atendimento e encorajamento. Obrigada.